noite. Eu sou Priscila Mendes e junto com a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos levar a vocês os destaques desta semana em nossos telejornais. Pela primeira vez em 2021, a taxa de ocupação em leitos para pacientes com Covid-19 é menor que 80%. A Câmara dos Deputados vota em primeiro turno o PEC que prevê mudanças nas regras eleitorais. Na semana em que se comemora o Dia do Estudante, reportagens especiais mostram como a educação transforma a vida de jovens e adultos. E em nosso giro internacional, você vai ver os impactos do aquecimento global. Quer ficar bem informado? Então está no lugar certo, porque o Resumo Brasil já começou. Quase 200 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal desde o início da campanha de vacinação. Mais de 110 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose e cerca de 50 milhões foram imunizados com a segunda dose ou dose única. No Momento Saúde de hoje, você vai ver como foi a distribuição de vacinas pelo país e a queda na ocupação de leitos hospitalares por pacientes com Covid-19. Municípios receberam entre domingo e quinta-feira mais de 6,6 milhões de doses de imunizantes. Foram enviadas 1,5 milhão de doses da Coronavac, 4 milhões da Pfizer e 1 milhão da AstraZeneca. A distribuição segue o critério de tornar igualitário o envio de vacinas para todas as unidades da federação. O objetivo é que os estados terminem os esquemas vacinais ao mesmo tempo. Como reflexo da vacinação, o país registrou o menor índice de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria exclusivos para pacientes infectados com o coronavírus. Pela primeira vez desde novembro do ano passado, todos os estados brasileiros apresentaram taxa de ocupação menor que 80%. Mais de 70% da população brasileira acima de 18 anos já recebeu a primeira dose de vacina. Mais de 30% da população brasileira acima de 18 anos já recebeu 2 doses de vacina. E os resultados já estão aí, meus amigos. No mês de julho, mais de 30% dos municípios brasileiros não tiveram óbito decorrente da Covid-19. Até o final do ano, toda a população brasileira estará vacinada contra a Covid-19. Poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença. Estamos no Agosto Dourado. O mês é dedicado à amamentação, considerada por muitos especialistas padrão ouro de alimentação para os bebês. E o objetivo do mês é difundir informações sobre o aleitamento materno, como, por exemplo, amamentação e Covid-19. Vamos rever a reportagem de Manuela Castro. O leite materno é a base da imunidade da criança e faz diferença pelo resto da vida. Defende o organismo de diversas doenças, principalmente infecções, e a médio e longo prazo pode prevenir problemas como obesidade e alergias. Com a pandemia, muitas mães pegaram Covid-19 e ficaram na dúvida se deveriam ou não amamentar. A Marina amamentou a Manuela, pelos benefícios que só o leite materno pode dar. Eu aprendi que todos os nossos anticorpos, tudo passa para o bebê. Quando o bebê está doente, o nosso corpo entende o que ele precisa e manda essas vitaminas, esses nutrientes pelo leite materno, então nunca cogitei parar de amamentar. Uma mãe que testa positivo para a Covid-19 pode sim amamentar, porque o leite materno não transmite a doença e sim reforça a saúde do bebê com anticorpos, inclusive contra o coronavírus. Mas atenção, a mãe precisa tomar muito cuidado com o contágio pelas vias respiratórias. Em primeiro lugar, usar máscaras o tempo todo, de preferência, se for máscara de pano, 2 máscaras ou uma máscara melhor, durante todo o tempo que estiver com a criança. Evitar conversar durante a amamentação. Se tossir ou espirrar, troque a máscara na hora. Se a mãe estiver se sentindo muito mal ou desconfortável para amamentar, há alternativas. Ajudar a fazer uma extração do leite e esse leite poderá ser oferecido no copinho para a criança durante esse período de desgaste maior da mãe.
presidente Jair Bolsonaro entregou nesta semana ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a medida que substitui o Bolsa Família por outro programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. O chamado Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e reúne em uma só iniciativa várias políticas públicas. Apesar da expectativa do governo de aumento do benefício em no mínimo 50% em relação aos atuais R$ 189, o valor só será definido em setembro. O Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Com a MP, o governo federal cria também o programa Alimenta Brasil, que substitui o atual programa de aquisição de alimentos. Para os agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza, o governo deve pagar também o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por até 36 meses. Outro assunto que foi destaque nesta semana foi a assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro de uma medida provisória que abre caminho para 2 mudanças na venda de combustível. A primeira autoriza a comercialização de marcas diferentes no mesmo posto e a segunda permite que a venda seja feita pelo produtor ou importador direto para os postos. A MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro autoriza a venda direta de etanol por produtores ou importadores a revendedores varejistas, o que deve contribuir para a redução do preço final aos consumidores. As novas regras entram em vigor daqui a 4 meses. Assim, os estados terão tempo suficiente para se adaptarem às mudanças. Outra regra estabelecida pela medida permite que os postos possam comercializar combustíveis de distribuidor diferente da marca exibida, desde que seja informado ao consumidor. Mas, segundo o ministro de Minas e Energia, para que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha fiquem mais baratos, é preciso a contribuição dos estados na redução do ICMS. O tributo estadual representa, em média, 27% para a gasolina, 14% para o óleo diesel, 15% para o etanol hidratado e 14% para o gás de cozinha, potencializando o aumento do preço do combustível para o consumidor. Agora vamos às notícias que foram destaques no Legislativo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral. O texto deverá ser votado também no segundo turno pelos parlamentares e depois passará para votação em 2 turnos no Senado Federal. Veja quais são as mudanças propostas. O plenário da Câmara rejeitou a parte mais polêmica do texto, o chamado distritão. O mecanismo previa a eleição dos candidatos mais votados para os cargos de deputado estadual e federal, sem levar em consideração os votos recebidos pelos partidos, como acontece hoje por meio do sistema proporcional. Por outro lado, aprovaram a volta das coligações proibidas em 2017. Isso permitirá a união de vários partidos no único bloco para a disputa de eleições proporcionais. Mudam as datas de posse. No caso de presidente da República, passará do dia 1º de janeiro para o dia 5 e dos governadores para o dia seguinte, mas as novas datas valem apenas para as posses dos eleitos em 2026. O texto também facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular, que poderá ser feita de forma eletrônica e com o apoio de apenas 100 mil eleitores. Além disso, incentiva candidaturas de mulheres e negros, ao permitir a contagem em dobro de votos dados a eles na distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral. Outro destaque na Câmara dos Deputados foi a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela foi acusada pelo Ministério Público de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, há 2 anos. Quem traz os detalhes é a repórter Selma Dias.
A votação foi nominal e aberta. Foram 437 votos pela cassação do mandato da deputada Flor de Lis, 7 pela manutenção e 12 abstenções. O número mínimo de votos exigidos para a cassação era de 257, portanto foram 180 votos a mais que o necessário. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, fato ocorrido em junho de 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro. O Conselho de Ética da Câmara já havia recomendado a perda do mandato por quebra de decoro parlamentar pelo uso indevido do cargo para coagir testemunhas e ocultar provas do crime. E apesar da defesa feita por ela, alegando inocência e falta de provas, o mandato foi cassado. E a semana foi de mais depoimentos na CPI da pandemia. As oitivas focaram nas fake news e nas negociações para a compra da AstraZeneca e da Covaxin. Vamos ver como foi. A comissão ouviu na quinta-feira, como convidado, o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. O nome de Barros foi citado na CPI pelo deputado Luiz Miranda, que denunciou possíveis irregularidades nas negociações entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Ricardo Barros negou ter qualquer relação com a empresa ou com o processo de aquisição da AstraZeneca. Ao longo da sessão, houve várias discussões entre os parlamentares e o deputado. Por isso, o presidente da comissão, Omar Aziz, encerrou o depoimento e decidiu convocar Barros para falar novamente à CPI. Na quarta, foi a vez do depoimento de Jailton Batista, diretor da farmacêutica Vitamedic, uma das maiores produtoras de ivermectina do país. Jailton confirmou que houve crescimento nas vendas do medicamento em 2020. Ao ser questionado se a empresa tinha comercializado ivermectina para o Ministério da Saúde, Jailton negou, mas confirmou que a Vitamedic vendeu mais de 1 milhão de unidades a governos municipais. O diretor da farmacêutica também confirmou que a companhia financiou a publicação de um manifesto da Associação Médicos pela Vida em defesa do tratamento precoce da Covid, que incluía a ivermectina. No início da semana, o coronel da reserva, Elcio Bruno, presidente da ONG Instituto Força Brasil, prestou depoimento à CPI. Apontado por representantes da Davat Medical Supply como intermediário de um encontro entre eles e o Ministério da Saúde, Elcio ficou em silêncio em vários momentos, já que estava amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. À comissão, ele explicou que à época do encontro, o Instituto já tinha uma reunião agendada no Ministério para discutir a forma como o setor privado poderia auxiliar na vacinação e afirmou que, a pedido do reverendo Hamilton Gomes, compartilhou a agenda com os representantes da Davat, Cristiano Carvalho e Luiz Dominguete. O coronel disse aos senadores que não praticou o ato irregular. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver como a educação é fundamental para transformar a vida das pessoas. Não saia daí, voltamos já. A necessidade de trabalhar é a principal causa do abandono dos estudos e mais da metade dos adultos brasileiros pararam na educação básica. Para reverter esse quadro, iniciativas como a Educação para Jovens e Adultos, o EJA, oferecem formação do básico até o profissionalizante. Além disso, elas devolvem sonhos a muitas pessoas. E é isso que a gente vê agora na reportagem da série Educar para Transformar, produzida para esta semana, quando foi comemorado o Dia do Estudante. Eu tive filho cedo, né? Com 15 anos já fui mãe e parei. Eu fui mãe muito nova. Aí eu não tinha apoio para poder ir para a escola. Eu só não tive como voltar antes por conta da maternidade. Agora, Gabriela, Esther e Joyce estão de volta à sala de aula e pretendem terminar os estudos. Mais da metade da população brasileira com 25 anos de idade ou mais ainda não concluiu a educação básica, que inclui os ensinos fundamental e médio. Por isso, turmas como esta aqui são muito importantes para recuperar o tempo perdido. Esses alunos estão estudando no EJA,
projeto de educação para jovens e adultos. A necessidade de trabalhar aparece como a principal causa para a interrupção dos estudos. Eu parei porque comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Aí tive que parar, não tem como, é difícil, é bem difícil. Eles são alunos de um projeto de uma parceria da Firjan com o SESI e com o Senai. Aqui, além de concluírem o ensino médio, os estudantes fazem um curso profissionalizante e recebem acompanhamento pedagógico. Além de estar em situação de vulnerabilidade, são alunos que tiveram pouco acesso à parte tecnológica. Então, a gente tem toda uma atenção nesse lado, como também o apoio pedagógico e social. A gente trabalha muito com a reconstrução de histórias. O tempo vai passar de qualquer jeito, então é melhor que passe com cada um se qualificando, buscando aperfeiçoar seus conhecimentos da melhor forma possível. Agora vamos falar de tecnologia. O leilão da internet de quinta geração, chamado 5G, deve sair do papel ainda este ano. Nas capitais, a expectativa é implementar o serviço até o meio do ano que vem. E não é só nas cidades que a nova tecnologia deve impactar os negócios. Os reflexos no campo foram apresentados nesta semana em Londrina, no Paraná. A cidade recebeu a primeira antena 5G do sul do país. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista e olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, né, onde o produtor rural sai no campo com todas as informações do animal simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagine então com a conectividade 5G. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. E agora vamos às notícias internacionais. Um dos destaques desta semana foi um relatório da ONU sobre a aceleração do aquecimento global. Veja em nosso giro pelo mundo. A temperatura do planeta pode subir 1,5 grau centígrado até 2030, no melhor dos cenários. E o risco de desastres sem precedentes é ainda maior. De acordo com o relatório da ONU, as mudanças climáticas têm afetado todas as regiões do mundo. E é indiscutível que as atividades humanas estão por trás disso. O resultado são eventos climáticos extremos, mais frequentes e severos. A expectativa das Nações Unidas é que o documento impulsione os países a adotarem uma economia sem emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais continuam ameaçando cidades ao redor do mundo. Na Argélia, dezenas de pessoas já morreram nos incêndios, inclusive militares que trabalhavam no combate ao fogo. A cidade de Cabilia foi a mais afetada. A região montanhosa e muito arborizada foi tomada pelas chamas por causa da onda de calor. Já o sul da Itália teve um recorde de temperatura essa semana, 48,8 graus Celsius na ilha da Sicília, que também sofre com queimadas florestais. Cientistas acreditam que essa pode ser a temperatura mais alta já registrada na história da Europa. Forças do Talibã assumiram o controle de várias capitais de províncias afegãs essa semana. A estratégia é tomar cidades para reimpor a rígida lei islâmica. Com as negociações de paz paralisadas, a violência no país aumentou drasticamente à medida em que o grupo faz rápidos ganhos territoriais. Os líderes do Talibã anunciaram que não vão negociar com o governo afegão, enquanto o atual presidente, Ashraf Ghani, permanecer no cargo. As Nações Unidas afirmam que a guerra entrou na fase mais mortal e destrutiva, com mais de 1.000 civis mortos no mês passado.
Na Austrália, 9 casos de Covid-19 em Sydney deram início a um novo surto da doença. Com isso, mais um lockdown foi decretado, mas somente na região oeste da cidade. Os moradores foram divididos em 2 regras diferentes. De um lado, ruas praticamente vazias, do outro, praias lotadas. O lockdown restrito foi imposto somente do lado oeste da cidade, onde estão os bairros com maior número de imigrantes e onde os 9 casos foram encontrados. Hoje já são 5.000 casos ativos. A agência que regula medicamentos nos Estados Unidos autorizou a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para transplantados ou quem tem a imunidade baixa. A FDA entendeu que os 2 grupos de risco têm menor capacidade de combater infecções e são mais vulneráveis à doença, e que o resto da população, com as 2 doses da vacina, não precisa da dose extra. Países como Israel e Chile já aplicam uma 3ª dose em idosos. Aqui no Brasil, o supermercado Açaí anunciou que demitiu o funcionário responsável pela revista a um homem negro que teve que tirar a roupa para provar que não havia furtado nada do mercado. O caso aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo. Como consequência desse tipo de abordagem, a Universidade Zumbi dos Palmares preparou um curso voltado justamente para seguranças. A imagem que choca viralizou na internet. Um homem desesperado tira a roupa para provar que não cometeu um furto. A polícia vai ouvir os funcionários e pediu imagens do circuito interno da loja para ajudar nas investigações. O boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte como constrangimento, com a justificativa de que não havia provas para crimes como injúria racial ou racismo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que essa classificação pode mudar de acordo com as investigações. A partir do momento que uma pessoa negra está num espaço em que ela entra e sai sem adquirir algo, por conta do racismo estrutural que a gente tem no nosso país, as pessoas já partem da premissa que ela está fazendo alguma coisa errada. E aí acontece esse tipo de abordagem absurda que foi o que aconteceu, né? Com essas abordagens violentas envolvendo seguranças de empresas privadas, a Faculdade Zumbi dos Palmares decidiu criar um curso voltado para esses funcionários. O que nós estamos vendo é um levantamento de toda a sociedade contra esse tipo de coisa. Nós estamos vendo a responsabilização não só das empresas terceirizadas, como sempre se disse nessa questão, mas agora também a responsabilização de toda a cadeia de gestão dessas empresas. Todos perdem com o racismo, né? E em Fortaleza, uma parceria entre a Casa da Mulher Brasileira e a indústria da construção civil capacita e ajuda a inserir no mercado de trabalho mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Iniciativas que aumentam as chances de alcançar a autonomia financeira. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. A mão de obra da reforma nesse prédio em bairro Nobre da cidade é responsabilidade só de mulheres. Um projeto entre uma empresa de construção civil e a Casa da Mulher Brasileira que oferece vagas no mercado de trabalho para mulheres que passaram por violência doméstica. A gente vê realmente assim a felicidade delas, a motivação e assim a esperança de que realmente agora, com a independência financeira delas, elas vão ter a possibilidade de ter uma vida melhor, longe da violência. O prédio e a vida vão ganhando novos contornos. Para fazer o serviço, elas passaram por um treinamento com empresa especializada em pintura de grandes edificações. O tempo certo para aplicar a segunda mão, evitar o desperdício de material, paciência no acabamento. Aqui não se fala em violência, só em oportunidade, alegria, vida nova. Por sinal, são elas que mandam na obra. Inclusive, todo dia tem uma líder para comandar o grupo que é escolhida através de sorteio. Deixa eu ver aqui quem que vai ser hoje. Lidse vai comandar o grupo. Todas vão ser líder durante esse processo desses 10 dias, né? Que provável a gente ficar, vão ser líder, vão passar por essa experiência. Que venham mais iniciativas como essa. Tudo que elas mais precisam. Respeito, dignidade e oportunidade. Um
projeto que ensina balé a pessoas diagnosticadas com autismo tem feito falta na pandemia. E para retomar as aulas, mesmo que apenas por um dia, um professor se desdobrou. Ele e uma família inteira. O Joilson, que é pedreiro, aprendeu a dançar para ajudar as filhas durante os ensaios. Vamos rever essa história. A reportagem é da nossa afiliada TV Feira. Joilson e Jaqueline têm 2 filhas, Yasmin, de 12 anos, e Isabelle, de 9. As meninas são autistas. Jaqueline saiu do trabalho para cuidar das filhas. E Joilson, que é pedreiro, pega pouco serviço. E eu não posso trabalhar fora. Se eu for fora, ela adoece. A gente contando assim, a pessoa fala assim, não, ele está inventando, mas dá febre, fica chorando, fica com ninguém. Aí chora o dia todo. As meninas estudavam e faziam balé, mas com a pandemia as aulas foram suspensas. A gente conseguiu imagens das aulas de balé de 2019. Seu Joilson levava as filhas e participava das aulas. Ele até aprendeu passos da dança para ajudar as meninas. As aulas de balé foram suspensas por conta da pandemia. Seu Joilson até já tentou ensaiar uns passinhos com as meninas em casa, né, seu Joilson? Com certeza, já, mas elas não querem, não. O que elas querem é o professor. Jaqueline e Joilson falaram da importância das aulas de balé para o desenvolvimento de Yasmin e de Isabelle. E aí a TV Feira promoveu um encontro do professor Adalto com as meninas para elas matarem a saudade. Adalto aproveitou e fez algumas atividades com Yasmin e Isabelle. Elas lembraram de vários passos e ficaram numa felicidade danada. Hoje está sendo assim super emocionante, prazeroso. Esta edição do Resumo Brasil está chegando ao fim e lembre-se que você pode rever todas as reportagens dos nossos telejornais no canal do YouTube da TV Brasil, como você vê aí na tela. Fique agora com imagens de Paulo José e Tarcísio Meira, 2 grandes atores que morreram nesta semana e vão deixar muitas saudades. Paulo estava internado há mais de 20 dias com pneumonia e Tarcísio morreu por causa de complicações da Covid-19. Boa noite e até sábado que vem.